Maria e hoje nós vamos trabalhar as atividades 9 e 10 do seu caderno do segundo ciclo. Eu sou uma mulher branca, loira, estou usando uma camiseta rosa com estampas brancas e tenho tatuagens no meu braço. Pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho das características dos tigres asiáticos. Primeira pergunta que vocês vão me fazer é: o que são tigres asiáticos, né? Tigres asiáticos é um conjunto de países que a partir da década de 70 passaram a ter um desenvolvimento econômico acelerado. Devido a esse processo, né, da dinâmica da administração e da aceleração do crescimento econômico, eles foram denominados tigres, né, e pela sua localização na Ásia, tigres asiáticos. Então nós temos dois grupos. Primeiro, os tigres, que são os tradicionais, né, que surgiram a partir da década de 70, e os novos tigres asiáticos, que também vou falar um pouquinho para vocês na aula de hoje. Bom, quais são os tigres asiáticos? Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul são os 4 tigres asiáticos que nós conhecemos, né? Passaram por um rápido desenvolvimento urbano-industrial a partir da década de 70 devido à abertura dos seus países para indústrias transnacionais, indústrias estrangeiras que passaram a alocar suas atividades nesses países, nesses territórios, com exceção da Coreia do Sul. O que isso significa? Eles abriram a economia, concederam uma série de vantagens locacionais, como por exemplo, energia barata, terrenos, baixos impostos, para poder fazer com que as empresas se interessassem em instalar suas fábricas nessas localidades. Bom, por que a exceção é a Coreia do Sul nesse caso? A Coreia do Sul, ela na verdade desenvolveu sua economia com base nas indústrias domésticas, ou seja, algumas empresas familiares, 4 grandes empresas familiares foram desenvolvidas e alavancaram a economia. 2 delas vocês conhecem muito bem, né? É a Hyundai, que produz carros, veículos, e também a Samsung, né? Que provavelmente vocês podem estar me assistindo a partir de um aparelho da Samsung. Então são empresas sul-coreanas que tiveram um destaque muito grande a partir da década de 70 e que hoje ganharam um espaço no mercado global muito forte. Bom, e essa industrialização, né, desses tigres asiáticos era muito voltada para a exportação, ou seja, Singapura, Hong Kong e Taiwan tiveram uma industrialização orientada à exportação. Qual é a contrapartida? Por que esses países se tornaram nações, né, desenvolvidas no mundo? Primeiro, além deles terem esses investimentos na industrialização, eles passaram também a investir na educação, na ciência e na tecnologia. Então, quando a gente está falando de Coreia do Sul, a gente está falando de um país que tem avanços significativos na produção de tecnologia e na educação. São destaques globais com relação à educação e com relação ao sistema de produção de tecnologia. Bom, conforme, né, esses países foram aumentando o seu desenvolvimento econômico e social, a mão de obra, né, e esses incentivos que foram dados pelo governo passaram a ficar mais fracos, digamos assim, né, se comparados àqueles concedidos por outros países periféricos dessa região do Sudeste Asiático, como a Indonésia, o Vietnã, a Malásia e a Tailândia e as Filipinas, que se tornaram os novos tigres asiáticos. Ou seja, algumas das empresas que estavam instaladas anteriormente nesses primeiros tigres expandiram seus negócios para esses novos países com base com um objetivo, na verdade, de obter vantagens locacionais e, sobretudo, se utilizar da mão de obra barata que existia nesses lugares. Então, muitas indústrias, né, sobretudo têxteis que exigem uma mão de obra menos qualificada, de baixa tecnologia, de brinquedos, calçados, têxteis, passaram a ser alocadas nesses outros territórios, nesses outros países que foram reconhecidos como os novos tigres asiáticos. Qual é a diferença entre os primeiros tigres e os novos tigres asiáticos?
A diferença essencial que vocês precisam guardar, né, é que esses novos tigres não têm o mesmo perfil de investimento social, né, dos recursos, como por exemplo na educação e na qualidade de vida da população. São países que, por mais que venham avançando no crescimento econômico, ainda não conseguiram alcançar os mesmos patamares de desenvolvimento educacional, tecnológico, do que aqueles primeiros tigres asiáticos que a gente já conversou aqui. Bom, no seu exercício, na sua atividade, você vai se deparar com a questão das Coreias, né? Coreia do Sul e Coreia do Norte estão nessa península, chamada Península Coreana, né? Próximo aqui do território chinês, por exemplo. A Coreia do Norte faz fronteira com o território da China. Qual é a diferença entre duas Coreias? Na verdade, por que existem duas Coreias, né? Isso aconteceu num contexto de Guerra Fria. Coreia do Sul e Coreia do Norte foram divididas, né, devido àquele contexto de dois sistemas de bipolaridade global. O sistema socialista, né, vinculado à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, e o sistema capitalista, encabeçado aí pelos Estados Unidos da América. Coreia do Sul esteve associada aos Estados Unidos da América e Coreia do Norte esteve alinhada durante o período da Guerra Fria ao sistema socialista. Bom, após o fim da guerra, né, esse processo permaneceu e até hoje nós temos a divisão da Península das Coreias em duas Coreias, em dois países diferentes. A gente vai falar um pouquinho deles. A Coreia do Sul, olha aqui a imagem, muitos de vocês, adolescentes, né, talvez conheçam os ídolos do K-pop, né, o K-pop que é um gênero musical crescente no planeta. Vocês já devem ter ouvido falar do BTS, falar de algumas bandas do K-pop, né, que fazem sucesso e que foram criadas, são gêneros musicais da Coreia do Sul, mas que teve um processo de soft power, né, de expansão dessa cultura para o planeta, porque eles associam a língua coreana ao inglês para poder difundir as músicas em escala global. Ou seja, as pessoas conhecem as bandas da Coreia do Norte não à toa. É uma indústria musical muito forte para fazer com que esses ídolos existam e que expandam, né, sua influência no mundo, seus mercados produtivos, mercados de consumo, na verdade, dessas músicas. Bom, a Coreia do Sul está entre as 15 maiores economias do mundo. A expectativa de vida nesse país é muito elevada até para países desenvolvidos, ou seja, as pessoas têm uma alta qualidade de vida. Quase metade da população tem ensino superior, né? E destaca-se na criação de tecnologias informacionais. Por exemplo, a questão da internet, do 5G, né? Da produção de telefones celulares, tecnologias cada vez mais avançadas, muitas são destacadas na Coreia do Sul, são construídas, né, são elaboradas na Coreia do Sul. Bom, já a Coreia do Norte, né, ela surge com a fragmentação das Coreias em 1948, foi alinhada à União Soviética, possui um dos regimes políticos mais fechados do planeta, ou seja, é um regime autoritário, é um regime fechado, onde a imprensa tem pouco acesso, onde a gente pouco sabe, né, sobre as características desse país, sociais, desse país, como as pessoas de fato vivem, né, porque é muito difícil, inclusive para um jornalista, ter acesso a filmagens, a imagens desse país, já que é um sistema extremamente fechado e fortemente vigiado, tem uma fronteira muito, muito vigiada, né? Ele se destaca por uma agricultura que é o grande pilar do desenvolvimento econômico e uma indústria pesada, né? Tem um atraso tecnológico muito grande, sobretudo quando a gente se compara a Coreia do Norte e Coreia do Sul, vocês vão ver que há uma disparidade muito grande em termos de tecnologia, né?
um acesso limitadíssimo à internet, a população não tem acesso à internet, ou tem um acesso muito baixo, né? Inclusive, o Estado controla o acesso à internet. A rede que as pessoas têm acesso é uma rede controlada pelo Estado Nacional. Bom, o controle se dá tanto em relação à internet, mas também em relação à cultura, a forma como os jovens se comportam. Você não pode falar mal do governo, né? Existe uma adoração, olha aqui, os líderes políticos, né, sendo adorados em praça pública, né, com imagens. Então, é muito comum que você tenha uma repressão muito grande a qualquer ato considerado transgressor daquilo que o governo acha que deve ser coerente com a cultura e com as políticas do país. Então, a Coreia do Norte tem campos de reeducação e de penalização, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho disso. Olha só, essa é uma clássica cena quando a gente quer ver algo sobre a Coreia do Norte, né, e que são imagens que são divulgadas. São, na verdade, as cenas que mostram o exército, que mostram o poderio militar, bélico, que a Coreia do Norte tem, né? Ou diz que tem. Inclusive com relação a bombas nucleares, né? Existe toda uma discussão em cima do potencial nuclear da Coreia do Norte. E essa outra imagem aqui mostra os campos de reeducação. São campos para onde as pessoas são levadas, né, quando transgridem alguma regra social imposta pelo partido da Coreia do Norte. Então, por exemplo, se um jovem é pego, né, e indiciado e criminalizado pelo uso de cortes de cabelo típicos da Coreia do Sul, DVDs, CDs, né, filmes, coisas que são consideradas transgressoras a essa cultura, muitas vezes eles podem ser levados para essas localidades aqui que são campos de trabalho de reeducação social, né, criados pelo governo. Nessa outra imagem, é uma imagenzinha de satélite que mostra a diferença de desenvolvimento da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Vejam bem, a Coreia do Norte está aqui, tá? Vocês mal conseguem ver, né, a luminosidade da Coreia do Norte. Isso quer dizer que é um país pouquíssimo urbanizado, pouquíssimo desenvolvido. Se você comparar a Coreia do Sul, né, assim, algo estrondoso quando você compara uma imagem com a outra. O termo de luminosidade aqui implica no grau de urbanização existente na Coreia do Sul e de desenvolvimento desse país. Então, fica evidente através da imagem essas discrepâncias entre as duas Coreias. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre os tigres asiáticos, sobre a Coreia do Sul e Coreia do Norte, e até a próxima aula.